Bem, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui para trazer para você que o Nicola falou dessa vez aí, que também o resto da imprensa falou, falaram bastante coisa aí depois da coletiva da Lélia Pereira, Rafael Veiga aí em questão, em debate, Caio Paulista, muita gente aí falando aí também sobre a Copinha e principalmente sobre essa coletiva bombástica que a Lélia Pereira deu aí para as repórteres, e a gente vai ver agora, não estranhe os termos ingleses que a gente usa aqui, tá? Que eu uso aqui. Vamos lá, galera. Deixando seu like e já mandando aí o seu comentário. Manda aí o Avante Mercado da Bola, tá? É isso aí. Vamos ver então o que aconteceu aí, né? Resumo aí do que aconteceu aí, então, nesta terça-feira maneira. A Rádio Jovem Pan. Nós estamos com a Luísa Oliveira lá, nossa representante lá. Vamos ver se a Luísa vai poder participar, que deve ter muita gente lá, né? Muitas mulheres trabalhando. De qualquer forma, assim, a grande notícia é a renovação do Abel, né? Não se esperava nada mais bombástico, talvez algum tipo. Ontem, Veloso, quando a gente falou que o Borré estava fechado com o Inter, um rapaz me mandou aqui nas redes sociais que ele não fechou com o Inter ainda, né? Quase, tá meio pendurado lá. Assim, né? O pai do Borré concedeu uma entrevista ontem anunciando... Porque o Corinthians e o Palmeiras estariam de olho nele. O Palmeiras já demonstrou interesse. O pai do Borré deu uma entrevista ontem anunciando que o filho solicitou uma reunião com o pessoal do Werder Bremen. Só para explicar a situação rapidinho, ele pertence ao Eintracht Frankfurt, tá? E está emprestado ao Werder Bremen até metade do ano. Eintracht Frankfurt. E o Werder Bremen, Fernandinho, recebeu o jogador, tem contrato até junho, e não há nenhuma cláusula de devolução, de pagamento. Então, assim, o Internacional já se acertou com o Frankfurt, 5 milhões de euros, e o Werder Bremen falou, vocês querem que eu devolva antes? Não era 2 milhões? Não, o Werder Bremen, para onde ele está emprestado, quer 2 de euros só para liberar o jogador que não é dele e está emprestado até junho. Está sob contrato. Só que o Internacional fala, pessoal, eu não posso pagar 5 para comprar o jogador. O Palmeiras pediram 10, então ficaria em 7 a conta. Pois é, seria essa conta. Mas o pessoal está achando 2 de euros para o Werder Bremen, que para onde ele está só emprestado até metade do ano, é um valor muito alto. Então é isso que está pegando. E enquanto não fechar, o Corinthians continua sonhando com essa possibilidade. O nome do Palmeiras pagou no Lucas Veríssimo 8, um zagueiro, e está muito mais difícil arrumar um atacante. 7 não está caro. Mesma idade, os dois têm 28 anos, o Borré e o Veríssimo. Você está comprando desempenho técnico no jogador nessa idade, você não está comprando nada mais que isso. E o Palmeiras, por que não? O Palmeiras não entra nesse circuito aí? 7 milhões por Palmeiras. Nesse momento, talvez... No momento que vendeu o Kevin e vendeu o Arthur? O menino, inclusive, está fazendo exames médicos agora. O Kevin por 12 de euros pro Shakhtar. 12 milhões, e o Arthur por 15. 15,5 pro... E ainda... Tem dinheiro para trás. Tem bônus... Eu não sei quanto custou a renovação do Abel. Tem bônus de 3 milhões de euros para os dois. Então, o Palmeiras acaba de fazer 12 milhões de euros pelo Kevin, 15,5 do Arthur. É óbvio que tem parceiros e tal, mas pro Palmeiras vão sobrar 120 milhões dessas duas operações. Com bônus, 120 milhões de reais. Com bônus previsto, enfim. O Palmeiras tem uma condição financeira hoje, Fernandinho, invejável. Talvez até com dificuldade de fluxo de caixa em algum momento, ficou devendo pro Penharol uma parcela do Piquerez, mas o Palmeiras tem hoje muitos ativos. Você tem o Estevão William, que é muito bom. Você tem o Luiz Guilherme, que é muito bom. Você tem o Rafael Veiga, que a qualquer momento pode ser vendido. Vitrine, que é... O Gomes. Enfim, você tem muitos jogadores. Vamos aproveitar esse meio que a gente está falando. A gente tem não está no ar com a entrevista da Leila. Nós pegamos o início dela e a confirmação da renovação do Abel até dezembro de 2025. Mas a gente está monitorando lá. E como eu disse para vocês, aqui no meu ponto, a turma fala, pode chamar. Agora a gente vai ouvir a Leila falando sobre contratações. Eu sei que é muito dura as críticas que uma dirigente não recebe do muro para fora, né, com o torcedor, até com parte da imprensa. Mas eu estou diariamente aqui no Palmeiras, eu sei do compromisso de cada uma das pessoas, do trabalho, e nós temos um direcionamento. E eu não posso mudar o meu direcionamento baseado em paixão do torcedor. Eu entendo o torcedor. O torcedor quer ganhar sempre. E às vezes não é possível, sabe? Eu não vou contratar porque a imprensa me pressionou, porque o torcedor está me pressionando. Não, eu vou contratar quando nós aqui dentro da Academia de Futebol, nós decidimos pelo melhor nome. E se não tem, se essa pessoa que nós quisermos não tem a possibilidade de vir, não vai vir. Não vem ninguém.
vem ninguém por enquanto, né, Fernandinho? As 3 contratações Por enquanto, que já se será que vai até apresentaram. quando? Hã? Esse por enquanto vai até quando? É duro saber, hein? O Palmeiras está atrás de um meia. Mas o Palmeiras precisa de um centroavante. Mas hoje a prioridade dos caras. Eu até concordo com você, mas até porque o Endrick vai embora. Vai Mas os embora. caras estão trabalhando hoje para contratar um meia. O Palmeiras precisa de um meia, porque quando o Zé Rafael não joga é um problema. O Palmeiras precisa de um jogador pelo lado Veiga esquerdo. pode Não ser sei seleção. se o Caio vai ser esse jogador que Veiga vai jogar. pode ser seleção. É. E quando o Dudu Veiga, o não Paquetá tá, tá voltando, né? ali pelo lado esquerdo, nós vimos o problema que o Abel teve no Brasileiro. Quase que não ganha o Brasileiro em função até de ter essa dificuldade pelo lado esquerdo. E um centroavante, que o Endrick está indo embora, né? Então, pelos valores que vendeu o Endrick, é possível que você não ache um centroavante, né? Até o Borré é uma grande opção hoje. Mas enquanto tá ganhando, Velozinho, ela não vai mexer a mão no bolso. O Palmeiras não vai mexer. Você vai esperar perder para se coçar? Mas o futebol brasileiro é assim. A gente vai querer mudar algo. Como é que eu vou trazer algo? Como é que eu vou trazer um jogador para o time se o time tá ganhando? Vou te dar um exemplo. Saiu o Scarpa, saiu Danilo, saiu Verón. E o que foi que mudou no Palmeiras? Sabe o que? Não sei se... Eu acredito que não, mas dá a impressão às vezes que vai ser quando eu quero, não quando vocês querem. Pode ser uma certa queda de braço aí, uma marcação de território. Porque não é possível que não tenha um jogador que se enquadre dentro do bolso do Palmeiras. Tem algumas justificativas para essa dificuldade em contratar, Fernandinho. O técnico do Palmeiras não é alguém que goste de trabalhar com estrelas. O Hulk, por exemplo, quando voltou ao Brasil, queria jogar no Palmeiras. Palmeirense, a família, enfim. O Abel foi um dos caras que falou, poxa, eu tenho medo desse cara vir e acabar com o ambiente no vestiário. O Abubacar foi Foi o oferecido... Abel que vetou. Isso O Abubacar foi oferecido nos últimos dias. O Abubacar é o atacante camaronês que fez gol no Brasil na última Copa. Falaram até que o Corinthians estava... Também, o próprio presidente do Corinthians disse à CNN no final de semana que a negociação estava perto de fechar. Na última hora algo mudou e o negócio foi desfeito. O Abubacar é alguém que acabou. o Abubacar é alguém que o Abel não gostaria. Então assim, o Palmeiras parte de uma Então, dificuldade. tudo bem, quem que agradaria o Abel dentro desse Em geral, jogadores jogadores que não são estrelas. O Aníbal Moreno foi contratado por 7 milhões de dólares, é um cara, não é um cara muito conhecido. O Bruno Rodrigues é uma aposta, o Caio Paulista. Não são jogadores que vão colocar... Tem algum nome para que se encaixe dentro desse requisito Hoje do Abel? surgiu pela manhã um nome... Então o Borré também novo. não serve. 28 anos não é essa estrela. Não é que não serve, é estrela. Estrela da onde, o Borré? Ele foi badalado aqui um jogador na Europa, mediano, todo mundo queria. Não, um jogador que fez uma campanha legal no River. Isso. Mas é isso. Na época do Gadiardo, ele era um dos principais jogadores. Jogou pelo lado. Quase jogou foi como parar no Palmeiras na centroavante. oportunidade. Hoje surgiu um nome novo de um menino chamado Lincoln. Não sei se você vai lembrar, Veloso. Ele surge no Grêmio, roda um pouquinho e é negociado no ano passado quando o Jorge Jesus era técnico do Fenerbahçe. É um jogador negro, meio campista forte, de boa capacidade. Não conseguiu jogar nos últimos 6 meses por causa de uma lesão. Foi sugerido, está sendo analisado. É um jogador que não é badalado, estaria mais ou menos dentro desse perfil de jogadores que o Palmeiras busca. O Nicão, que está no São Paulo, não poderia ser esse meia? Não vejo o Nicão jogando ali, não. Porque o Nicão veio para São Paulo e não conseguiu jogar. Ele jogou bem no Atlético Paranaense. Muito bem. Veio no Surgiu São Paulo e no não Santos. jogou. Foi no Cruzeiro e não jogou. Não jogou. Então não dá para você. Acho que o Luan. Um jogador que está há 2 Luan? temporadas. Não, o Luan fechou no Vitória. Fechando Vitória, né? O Luan seria um bom nome. Chegou atrasado. Palmeiras meia. O Palmeiras tentou o Evander, que é um meia que surgiu no Vasco, foi pro Midland da Dinamarca e está no Portland Timbers. Só que É um cara que não Evander. passou em lugar nenhum, velho. Então, mas Flamengo esse que cara, quer ele, né? então o Flamengo chegou a oferecer 11 milhões de dólares. E não houve aceite e o Palmeiras não vai conseguir contratar. O Palmeiras tentou o Cauli, que é um meia que foi muito bem na temporada passada pelo Bahia. Vão embora para esses times Zé Ruela e aqui os caras só querem trazer depois, para pagar muito. Como é que o cara... Cadê esses centros Quando de ele inteligência? sai, Fernando, ele sai por um valor alto pro mercado brasileiro. Aí às vezes não dá certo lá, aí volta por isso menos. não é mais, cara. 80 milhões à vista pro Dela Cruz, o mercado brasileiro já não é mais tão duro assim, cara. Não, hoje a gente vive uma nova realidade. Difícil pagar isso aí à vista, hein? O Flamengo Quem é que... pagou. Então, Flamengo- Flamengo, mas só quem Flamengo. mais paga? O Palmeiras, as vendas que nós estamos acompanhando e virou uma praxe do mercado, tudo parcelado. Tudo parcelado.
Não existe mais negócio à vista. Só o caso do Flamengo foi uma exceção, porque o River Plate não queria vender Aí teve que pagar a multa. a não ser pagamento Só da quando multa. paga a Mas multa que é à exceção. vista. Do resto, Ó, tem um quadro aí com umas possibilidades do Palmeiras. Vamos dar uma avaliada, ver se a gente acha real, o que não acha. Então, a arte. Lucas Barrios. Só o Veiga? Lucas Barrios. Bom, desculpe, eu entendi mal. É uns números em relação ao desempenho do Palmeiras com o Veiga e sem o Veiga, que justifica então a contratação do meia, como vocês levantaram. O Veiga aí, 60 jogos do Palmeiras com o Rafael Veiga, 13 sem o Rafael Veiga, e nesse desempenho 35 vitórias contra 6 sem ele, empates, 16 empates com ele em campo, 3 fora, derrotas 9-4, tá meio que proporcional aí, bem participando ou não, né? E aí tem um aproveitamento de 67 e 53, mas o número de jogos é quase 4, 5 vezes maior do com ele em campo, então o aproveitamento, você vê que o Palmeiras não caiu muito sem ele. Se você, pelos números, não caiu tanto sem ele. Então, o Palmeiras tem algumas soluções dentro de casa que funcionaram até esse momento. eu acho que agora também, com a chegada do Moreno, sem ele, quem pode fazer é o Zé Rafael. Zé Rafael. Voltar a jogar como um Zé meia Rafael. ofensivo, não como Zé um cara Rafael. de marcação, né? Dá para adiantar e Quando ele fazer o que ele explodiu no fazia Bahia, no né? Bahia, Ele pode fazer essa função mais à frente agora. É uma opção que o Abel vai ter nessa temporada, que até então, porque o Zé foi andando para trás, né? Foram adaptando. Agora Aquele é a chance. machucou, o Jailson machucou, que já saiu do Palmeiras. Quando né? o Danilo foi embora, aí ele veio para primeiro volante. Sim. Agora, nessa temporada, Apagar o incêndio. ele pode fazer o caminho contrário. Começar a andar para frente de novo. vai. Porque ele tem essa capacidade, é um jogador versátil, né? Então, ele foi utilizado mais atrás dentro de uma necessidade. Agora com o Palmeiras recompondo o elenco, ele pode andar de novo para frente. Bom, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, continua dando entrevista lá no Palmeiras e a informação importante até esse momento é que ela renovou o contrato do Abel Ferreira até dezembro de 2025. E lembrando que em relação a patrocínio, ela não vai aumentar o patrocínio, conforme ela havia dito na outra entrevista coletiva, que se mostrasse o contrato, ela chegaria ao patrocínio do Corinthians no momento que estava sendo comparado e até em alguma situação deu uma provocada no rival em relação ao seu novo patrocinador. A gente está monitorando lá a entrevista, se tiver alguma outra declaração forte, importante, mas ela já disse que não vai contratar ninguém, nós Pois bem, muita coisa acontecendo aí. Teve a apresentação, primeiramente lá do Bruno Rodrigues, né? A gente viu o Bruno Rodrigues sendo teve o Aníbal, Bruno Rodrigues e o Caio Paulista agora. E também a própria Leila Pereira, meus amigos, falando aí, detonando, falou tudo, hein? Meteu a boca no trombone aí, meu irmão. Bateu o braço na mesa e falou grosso. Falou ali que o Corinthians não divulgou esse contrato, não mostrou a cláusula, diz que a cláusula ali, segundo eles, é uma cláusula, como é que se fala? Fugiu aqui a palavra? Sigilosa, né? E aí ela é contra essa questão de sigilo, depois foi até interpelada por alguma repórter lá e questionou, peraí, mas você vai revelar então o contrato da Abel, quanto que ele vai ficar, quais são os termos? Ela, não, contrato de trabalho, CLT ou de alguma situação de trabalho, não vou divulgar, ponto final. Tá, mas eu sou contra contratos diversos que não sejam de questão trabalhista, sou contra que sejam cláusulas sigilosas, que a gente não possa abrir para o público, porque aí é fácil de surgirem mentirosos e oportunistas, né? Deu a entender isso aí. Ou seja, ela jogou uma indiretazinha bem forte lá para o Corinthians, né? De que isso aí pode ser uma balela. Inclusive, ela falou que é praticamente, né? Com outras palavras. Não afirmou com essas palavras, mas ela colocou e ela pensou para falar. Ela falou, olha, essa questão aí de cláusula sigilosa, geralmente tudo que falam aí, ela falou de tudo que falam, vou te falar, ela pensa por uns 5 segundos e fala, 1% é verdade. De tudo isso que falam, 1% é verdade. Ou seja, tá duvidando aí do contrato do Corinthians, né? E o Corinthians, se não mostrar, vai ficar como mentiroso. Agora a batata quente está na mão deles. Se eles não se manifestarem, não tá aqui os números, então vão passar de mentirosos. Então não tá chegando esses valores para o Corinthians, é conversa fiada, babuzeta, foi dormir, ou é mais uma furada que estão entrando, né? Igual ele falou,
Não vou deixar, chega contrato de 400 milhões aqui, mas a empresa, você vai olhar, ela não tem suporte, não tem tempo de vida sequer para garantir que vai cumprir esse contrato, que vai conseguir arcar com os valores aqui, e daqui para da noite para o dia, de repente, os caras dão um problema, fecha, ou não pagam, e aí? E o pessoal que está dependendo desse dinheiro no Palmeiras? O que acontece? Porque chega um dinheiro desse aí, o Palmeiras vai investir, né? Eu acredito, eu espero, né? Que se chegasse um contrato aí, querem anunciar no Palmeiras 300 milhões por ano. Aí, meu irmão, 300k por ano aí, ele ia contratar pelo menos um nome forte ali, viu? Pelo menos um atacante decente ali ia chegar, né? Eu acredito, né? Me recuso a acreditar que com 300 milhões por ano não tem condição de trazer um cara para pagar um saláriozinho ali de uns 2 contos ali, né, por mês. É possível, né? Pô, se tá conseguindo manter o time do jeito que tá, chega mais, sei lá, mais 200 milhões, né? Vamos botar aqui os 80 milhões da Crefisa, né? Vamos arredondar esse negócio para cima. Se chegar aí uns 300 milhões de Master, pô, não pode contratar mais 1 ou 2 caras aí que ganham 2 milhões? Pô, busca até o Guardiola, meu irmão. Dependendo do negócio aí. Já pode ir preparando aí. Chegar um patrocínio desse mais pra frente aí. Abel Ferreira não quiser ficar, você já vai entrando em contato com o Pep Guardiola lá para trazer ele do Manchester City, entendeu? Convocar ele para treinar aqui no Brasil. E dá para convencer. Dá para convencer. É só falar para ele que ele vai estar no país onde ele vai ter que se provar como o melhor técnico do mundo. Porque se ele for o pica da galáxia no Brasil, aí realmente ele é foda mesmo. Porque com o calendário, com todas as adversidades que tem no Brasil, aí ele vai falar, não, mas no Brasil minha visibilidade vai desaparecer. Não no mar do Brasil. Você responde e fala, o Messi ganhou o prêmio lá, contra tudo e contra todos, jogando nos Estados Unidos. Que não limpa a chuteira do futebol brasileiro. Essa é a verdade. Dentro de campo, né? Fora de campo limpa, porque eles têm público melhor que do Brasil. Mas, dentro de campo não limpa. Verdade, não é? Galera, então, bom, é isso aí, né? Vamos fazer o seguinte, ó, assiste esse vídeo aqui, ou esse vídeo aqui de baixo, para você continuar com a gente aí. Fala o que você achou aí nos comentários. Avante Notícias do Verdão. Avante palestra.